Capítulo 8º. Das taxas e tarifas. Artigo 100. A execução de qualquer serviço de telecomunicações, por meio de concessão, autorização ou permissão, está sujeita ao pagamento de taxas cujo valor será fixado em lei. Artigo 101. Os critérios para a determinação da tarifa dos serviços de telecomunicações, excluídas as referentes à radiodifusão, serão fixados pelo Conselho Nacional de Telecomunicações de modo a permitirem: alínea A. Cobertura das despesas de custeio. Alínea B. Justa remuneração do cap. Alínea C. Melhoramentos e expansão dos serviços. Constituição. Artigo 151. Parágrafo único. Parágrafo 1º. As tarifas dos serviços internacionais obedecerão aos mesmos princípios deste artigo, observando-se o que estiver ou vier a ser estabelecido em acordos e convenções a que o Brasil esteja obrigado. Parágrafo 2º. Nenhuma tarifa entrará em vigor sem prévia aprovação pelo Conselho Nacional de Telecomunicações. Artigo 102. A parte da tarifa que se destinar a melhoramentos e expansão dos serviços de telecomunicações, de que trata o artigo 101, letra C, será escriturada em rubrica especial na contabilidade da empresa. Artigo 103. Não poderão ser incluídos na composição do custo do serviço, para efeito da revisão ou fixação tarifária. Alínea A. Despesas de publicidade das concessionárias e permissionárias. Alínea B. Assistência técnica devida a empresas que pertençam à holding, de que faça parte também a concessionária ou permissionária. Alínea C. Honorários advocatícios, ou despesas com pareceres, quando a empresa possua órgãos técnicos permanentes para o serviço forense. Alínea E. Vencimentos de diretores ou chefes de serviços, no que vierem a exceder a remuneração atribuída, no Serviço Federal, ao Ministro de Estado. Alínea F. Despesas não cobradas com serviços de qualquer natureza que a lei não haja tornado gratuitos, ou que não tenham sido dispensados de pagamento em resolução do Conselho Nacional de Telecomunicações, publicada no Diário Oficial. Parágrafo único. A publicação de editais ou de notícias de evidente interesse público não se incluirá na redação da letra A desde que previamente autorizada pelo Conselho Nacional de Telecomunicações e distribuída uniformemente por todos os jornais diários. Artigo 104. Será adotada tarifa especial para os programas educativos dos estados, municípios e Distrito Federal, assim como para as instituições privadas de ensino e de cultura. Artigo 105. Na ocorrência de novas modalidades do serviço, poderá o governo, até que a lei disponha a respeito, adotar taxas e tarifas provisórias, calculadas na base das que são cobradas em serviço análogo ou fixadas para espécie em regulamento internacional. Artigo 106. A tarifa do Serviço Telegráfico Público Interior será constituída de uma taxa fixa por grupo de palavras ou fração, e de taxa de percurso por palavra. A tarifa dos serviços telefônicos, de fototelegramas, de telex e outros congêneres, terá por base a ocupação do circuito e a distância entre as estações. Artigo 107. No Serviço Telegráfico Público Internacional, a União terá direito às taxas de terminal e de trânsito brasileiras. Artigo 108. Em relação a que for cobrada pela União em serviço interior idêntico, a tarifa dos concessionários e permissionários deverá ser: alínea A. Igual, no serviço telegráfico das estradas de ferro. Alínea B. Nunca inferior nos casos de serviço público restrito interior. Alínea C. Sempre mais elevada nos demais casos. Artigo 109.
No serviço público telegráfico interior em tráfego mútuo entre redes da União e de estradas de ferro, a prorateação das taxas obedecerá ao que for estipulado pelo Conselho Nacional de Telecomunicações. Parágrafo único. Os convênios serão aprovados pelo Conselho Nacional de Telecomunicações e o rateio das taxas obedecerá às normas por ele estabelecidas. Artigo 110. Nos serviços de telegramas e radiocomunicações de múltiplos destinos será cobrada a tarifa que vigorar para a imprensa. Artigo 111. A tarifa dos radiotelegramas internacionais será estabelecida segundo os respectivos regulamentos, considerando-se, porém, serviço público interior para esse efeito os radiotelegramas diretamente permutados entre as estações brasileiras fixas ou móveis e as estações brasileiras móveis que se acharem fora da jurisdição territorial do Brasil. Artigo 112. As disposições sobre tarifa somente têm aplicação nos casos de serviços remunerados. Parágrafo único. O orçamento consignará anualmente dotação suficiente para a cobertura das despesas correspondentes às taxas postais telegráficas resultantes dos serviços dos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Artigo 113. Os concessionários e permissionários não poderão cobrar tarifas diferentes das que para os mesmos destinos no exterior e pela mesma via, estejam em vigor nas estações do Departamento de Correios e Telégrafos. Artigo 114. Ficam revogados os dispositivos em vigor referentes ao registro de aparelhos receptores de radiodifusão. Artigo 115. São anistiadas as dívidas pelo não pagamento de taxa de registro de aparelhos receptores de radiodifusão, devendo o Poder Executivo providenciar o imediato cancelamento dessas dívidas, inclusive as já inscritas e ajuizadas. Artigo 116. Regulamentada esta lei, constituído e instalado o Conselho Nacional de Telecomunicações, ficará extinta a Comissão Técnica de Rádio, transferindo-se o seu pessoal, arquivo, expediente e instalações para o Conselho Nacional de Telecomunicações. Artigo 117. As concessões e autorizações para os serviços de radiodifusão em funcionamento ficam automaticamente mantidas pelos prazos fixados no artigo 33, parágrafo 3º, desta lei. Artigo 118. O Conselho Nacional de Telecomunicações procederá, imediatamente, ao levantamento das concessões, autorizações e permissões, propondo ao Presidente da República a extinção daquelas cujos serviços não estiverem funcionando por culpa dos concessionários. Artigo 119. Até que seja aprovado o seu quadro de pessoal, os serviços a cargo do Conselho Nacional de Telecomunicações serão executados por servidores públicos civis e militares, requisitados na forma da legislação em vigor. Artigo 120. Após a sua instalação, o Conselho Nacional de Telecomunicações proporá, dentro de 90 dias, a organização dos quadros de seus serviços e órgãos. Artigo 121. O Conselho Nacional de Telecomunicações procederá à revisão dos contratos das empresas de telecomunicações que funcionam no país, observando: alínea A. A padronização de todos os contratos, observadas as circunstâncias peculiares a cada tipo de serviço. Alínea B. A fixação de prazo para as concessionárias autorizadas a funcionar no país se adaptarem aos preceitos da presente lei e às disposições do seu respectivo regulamento. Artigo 122. É o Departamento dos Correios e Telégrafos dispensado de, no último dia do ano, recolher a conta de restos a pagar, as importâncias empenhadas na aquisição de material ou na contratação ou ajuste de serviços de terceiros, não entregues ou não concluídos antes daquela data. Parágrafo 1º. As importâncias serão depositadas no Banco do Brasil, em conta vinculada com o fornecedor, só podendo ser liberadas quando certificado o recebimento. Parágrafo 2º. A conta vinculada mencionará especificamente a data limite de entrega ou de conclusão dos serviços.
Parágrafo 3º. 30 dias após a data limite, não tendo o Departamento dos Correios e Telégrafos liberado a conta, o Banco do Brasil recolherá o depósito à conta de restos a pagar da União. Artigo 123. As disposições legais e regulamentares que disciplinam os serviços de telecomunicações não colidentes com esta lei e não revogadas ou derrogadas, explícita ou implicitamente, pela mesma, deverão ser consolidadas pelo Poder Executivo. Artigo 124. O tempo destinado na programação das estações de radiodifusão, à publicidade comercial, não poderá exceder de 25% do total. Artigo 125. O Departamento dos Correios e Telégrafos continuará a exercer as atribuições de fiscalização e a efetuar a arrecadação das atuais taxas, prêmios e contribuições, até que o Conselho Nacional de Telecomunicações esteja devidamente aparelhado para o exercício destas atribuições. Artigo 126. Enquanto não houver serviços telefônicos entre Brasília e as demais regiões do país, em condições de atender aos membros do Congresso Nacional em assuntos relacionados com o exercício de seus mandatos, o Conselho Nacional de Telecomunicações deverá reservar frequências para serem utilizadas por estações transmissoras e receptoras particulares, com aquele objetivo, observados os preceitos legais e regulamentares que disciplinam a matéria. Artigo 127. É o Poder Executivo autorizado a abrir, no Ministério da Fazenda, o crédito especial de CR dólar 30.000.000,00 destinado a atender, no corrente exercício, as despesas de qualquer natureza com a instalação e funcionamento do Conselho Nacional de Telecomunicações. Artigo 128. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e deverá ser regulamentada, por ato do Poder Executivo, dentro de 90 dias. Artigo 129. Revogam-se as disposições em contrário,